Este canal é atualizado todas as noites na mesma hora. Se não quiser perder nenhum episódio, inscreva-se no canal. Obrigado. Há cerca de 15 anos, eu e minhas 3 irmãs morávamos em uma casa de cidade pequena. Durante o tempo em que moramos lá, passamos por situações estranhas. A casa da cidade pequena tinha 2 andares e todos nós encontramos coisas sinistras e bizarras pela casa. Devo também mencionar que Springville, Utah e suas redondezas são conhecidas pelo mormonismo, que é uma espécie de culto, em certa medida. A casa da cidade pequena em que morávamos foi construída sobre um antigo cemitério. Quero primeiro falar da história do meu pai. Um dia, enquanto ele dormia no andar de baixo, ele sentiria alguém o abraçando, no meio da noite. Ele pensaria que fosse minha mãe, mas não havia ninguém por perto. Ele também teve a experiência de alguém o encarando no banheiro do andar de cima, quando a porta do banheiro estava aberta, e ele veria uma mulher de cabelos longos refletida no espelho, enquanto ele usava o banheiro. Ele sentiu arrepios, mas agiu como se nada tivesse acontecido. Ele mencionou o quão desconfortável era o frio na época. Meus pais diziam que ouviam barulhos e sons de pratos caindo em horários aleatórios, de dia e de noite, mas a história do meu pai não era mais assustadora do que as experiências que eu e minhas irmãs tivemos. Durante aquele tempo, minhas irmãs encontrariam várias coisas em seus quartos, elas ouviriam barulhos vindos do armário. Certa vez, 2 irmãs estavam brincando no andar de cima quando viram uma garotinha atravessar um dos quartos e depois desaparecer, deixando-as muito confusas. Elas foram brincar naquele quarto, brincando com um brinquedo do McDonald's dentro do armário, que dizia repetidamente a batata frita quando apertado, mas não tinha pilhas naquele momento. Depois de descobrirem que não tinha pilhas, elas foram fazer outras coisas, mas naquela noite o brinquedo do McDonald's foi colocado de volta no armário e começou a dizer a batata frita sem parar, cada vez mais alto, até chegar a um tom demoníaco. Eu sei que isso soa absurdo, e talvez eu também não acreditasse se não tivesse acontecido comigo. Por fim, eu mesma tive uma experiência estranha. Certa noite, antes de dormir na sala, certifiquei-me de trancar a porta da frente, de trás e da lavanderia, e todos já estavam dormindo no andar de cima. Fui dormir e tive um sonho onde eu e meus irmãos estávamos no andar de baixo e, pelo canto do olho, vi uma figura alta parada lá, com a porta da lavanderia entreaberta. Fiquei apavorada com aquela sombra alta e escura, tentei realmente observar com atenção. Depois desse sonho, acordei e quando levantei na manhã seguinte, notei que a porta da lavanderia estava aberta. Contei meu sonho para meu pai e até perguntei se eles haviam ido ao andar de cima naquela noite ou de manhã cedo, mas não. Nos últimos anos em que moramos naquela área, nos mudamos para a casa ao lado de outra casa de cidade pequena. Mas meu pai também me contou de outra ocasião. Quando nos mudamos para a segunda casa, ele mencionou que por volta das 2 da manhã, quando a casa da cidade pequena em que morávamos anteriormente estava à venda, ele acordou para ir ao banheiro e podia ver do outro lado para aquela casa. Ele disse que viu uma mulher de cabelos longos entrando no banheiro do andar de cima, o que era estranho já que a casa estava à venda e não deveria ter ninguém dentro, especialmente às 2 da manhã, o que seria considerado invasão. Somente anos depois de nos mudarmos daquela área com casas de cidade pequena que meu pai e minha irmã contaram essas histórias, mas o que ainda me incomoda é que recentemente eu e meus irmãos começamos a ter pesadelos novamente sobre aquele lugar, especialmente eu. Até hoje ainda sonho em ser puxada para o banheiro ou sendo observada naquela casa, ou simplesmente tendo sonhos repetitivos de morar lá, ou algum pesadelo aleatório assustador.
Minhas irmãs também sonham com alguém as encarando ou perseguindo. Não entendo por que ainda temos sonhos sobre aquele lugar depois de nos mudarmos há tantos anos. Talvez essa comunidade tenha um significado mais sombrio que desconhecemos. De qualquer forma, fico feliz por não morarmos mais lá. Eu cresci em uma pequena cidade do sul, onde todo mundo conhecia todo mundo. Eu morava na mesma casa há 30 anos, que na verdade foi construída em 1871, apenas 6 anos após o fim da Guerra Civil. Eu nasci em 1991, então a casa é muito antiga. Eu tenho muitas histórias de eventos estranhos que aconteceram naquela casa, e vou compartilhar mais histórias periodicamente, mas hoje vou começar com uma mais leve. Quando me formei no ensino médio, eu tinha acabado de descobrir minha autoconfiança e estava aprendendo a falar com as garotas. Comecei a namorar uma garota que também acabará de se formar no ensino médio, mas de outra escola. Chamávamos ela de Janeiro. Passávamos muito tempo juntos no começo das férias de verão, mas depois nosso relacionamento começou a murchar e decidimos terminar enquanto ainda estava bom. Tínhamos tido relações. Eu disse a ela que minha casa estava ok, porque minha mãe normalmente trabalhava das 8 horas às 17 horas, de segunda a sexta, e às vezes trabalhava nos fins de semana, mas raramente estava em casa. Então nós dois tínhamos tempo livre de domingo a terça. Preciso contar a vocês alguns detalhes da minha casa, porque é muito grande. A casa tem 2 andares, tetos de 12 pés de altura, 16 quartos, um porão e sótão. No topo da escada, à direita, tem uma pequena varanda que também dá acesso ao quarto da minha mãe. À esquerda fica um quarto de hóspedes, e em frente é a entrada do que eu chamo de apartamento do andar de cima, porque comecei a pagar aluguel depois do meu primeiro emprego. Ao entrar no apartamento, o banheiro fica à esquerda, a sala de TV à frente, pela qual se passa para entrar no meu quarto, e o meu quarto também tem uma porta para o banheiro, então basicamente dá a volta. À direita da varanda tem uma janela com vista para o jardim da frente. Minha mãe colocou uma cadeira velha e uma mesinha lá, e uma luminária decorativa. No primeiro dia que a Jan veio, subimos e eu abri a porta do apartamento, sem prestar atenção no ambiente porque estava focado no que iria acontecer. Quando ela entrou atrás de mim e fechei a porta, ela disse que pensou que estaríamos sozinhos. Perguntei o que ela queria dizer, e ela perguntou quem era o velho sentado na varanda. Hesitei por um momento, confuso olhando para ela, e disse que não tinha mais ninguém aqui. Pedi que ela me mostrasse onde ela estava vendo ele. Voltamos para a varanda e espiamos o canto, e não tinha ninguém lá. Ela descreveu em grande detalhe, que tinha um velho sentado na cadeira olhando para fora da janela, e que se levantasse teria pelo menos 6 pés de altura. Parecia muito magro, usando uma camisa branca, suspensórios vermelhos e jeans, sapatos de lona cinza nos pés e um relógio de ouro. Ela disse que ele tinha um nariz grande e adunco, e estava apenas sentado lá, sem olhar para nós, completamente imóvel. O homem que ela descreveu não me era familiar, e eu certamente não o conhecia. Não sabendo se ela estava brincando ou apenas viu errado, verifiquei a casa para ter certeza de que não havia mais ninguém, e sugeri que assistíssemos a um filme para nos acalmar antes de falar sobre isso novamente. Nos aconchegamos e fizemos algumas coisas, mas ainda estava muito curioso sobre o que ela tinha visto. Nos meses seguintes, ela continuou vindo toda segunda e terça, e apenas uma vez disse ter visto o homem novamente, na mesma posição, com as mesmas roupas. Eu não vi, mas a história não acaba aí.
No final, Jan e eu ficamos interessados em outras pessoas, e terminamos amigavelmente. Minha mãe começou a alugar o quarto de hóspedes para minha amiga Whitney, que costumava vir frequentemente porque era amiga do ensino médio do namorado do meu amigo Corey. Whitney também era amiga de Krista. Krista e eu nos formamos juntos no ensino médio, mas temos a mesma idade porque eu pulei uma série e ela se formou 2 anos mais cedo. A escola achou que ela aprendia muito rápido e a fez pular 2 séries. Eu gostava muito dela, ela me achava engraçado e gostava de passar o tempo comigo, então começamos a sair sozinhos. A primeira vez que ela veio foi ao meio-dia, e só íamos assistir a um filme. Krista já estava acostumada a entrar direto porque Corey e Whitney também vinham com frequência. Ela subiu para o meu quarto e perguntou se eu tinha parentes visitando. Eu disse que não, e perguntei por que ela pensou isso. Ela perguntou quem era o homem sentado no topo da escada. Eu devo ter parecido muito surpreso porque ela também olhou surpresa para mim. Perguntei a ela como o homem era, e ela descreveu muito similar a Jan: magro, camisa branca, suspensórios, jeans, nariz grande. Saí para checar a varanda e toda a casa, e obviamente não encontrei ninguém. Perguntei a Krista se ela conhecia a Jan, imaginando que poderiam ter falado de mim e estar pregando uma peça juntas. Mas Krista disse que não conhecia a Jan, além de algumas vezes que eu ou amigos a mencionamos. Até olhei o Facebook da Jan para confirmar que elas não eram amigas. Então contei a Krista que a Jan também tinha visto algumas vezes basicamente o mesmo homem aparecer na mesma posição, mas que eu nunca tinha visto a pessoa que elas descreveram. Krista não ficou tão assustada quanto a Jan, mas depois disso ela nunca mais viu aquele homem, pelo menos que eu saiba. Nos anos seguintes, Krista e eu ficamos juntos e separados algumas vezes, mas continuamos amigos mesmo quando não estávamos juntos. Ela disse que quase toda vez que dormia no sofá da sala do meu apartamento, era acordada por sons de passos. Esse era um som que Whitney e eu também ouvíamos com frequência, mas achávamos que era um ao outro ou minha mãe indo ao banheiro. No entanto, Krista insistia que eram passos vindos da varanda, e que ela podia ver alguém andando pela casa em direção ao banheiro. Durante esse período, também tive um relacionamento de idas e vindas com outra garota chamada Heather. Não quero entrar em detalhes sobre ela porque me arrependo do tempo com ela. Mas, ela também relatou ter visto um homem aparecer na mesma posição 3 vezes, com a mesma descrição. Acreditei nela porque ela era nova e eu sabia que não conhecia as outras 2 garotas. Eu mesmo nunca vi o velho, mas certamente experimentei muitas outras coisas estranhas naquela casa. Morar lá foi realmente uma experiência estranha e selvagem. Meu nome é John. Tudo começou quando eu ainda era uma garotinha, crescendo em uma pequena cidade na Carolina do Sul. Minha família se mudou para uma casa quando eu estava prestes a começar o jardim de infância. Eu era a caçula de 4 filhos. A casa que minha mãe e padrasto nos deram era muito acolhedora e feliz, embora não tivéssemos muito dinheiro, mas tínhamos muito amor e diversão. Além das histórias necessárias ao redor da fogueira para que não entrássemos na floresta sozinhos, quase nunca falávamos sobre fantasmas ou qualquer coisa sobrenatural. Como eu era a irmãzinha caçula, meus irmãos sempre pegavam no meu pé, porque sabe-se lá porque atormentar a criança menor era divertido para eles. Então, quando coisinhas começavam a acontecer, minha mãe culparia meus irmãos. Seriam coisas como objetos não estarem onde você se lembrava de ter colocado,
ou luzes que você tinha certeza que foram desligadas de repente acendendo. Conforme fui crescendo, eu e meus irmãos começamos a notar um vislumbre branco brilhante passando pela cozinha e pelo corredor. Você só conseguia vê-lo pelo canto do olho, sempre aparecendo no mesmo lugar, se movendo na mesma direção. Nunca realmente nos incomodou, minha mãe apenas dizia ser farol de carro ou algo assim. Durante os anos que frequentávamos a escola, todos os amigos queriam vir para nossa casa porque nossos pais eram muito divertidos e a cozinha sempre cheia de comida gostosa para cozinhar. Você podia sentir o amor que eles davam para nós e nossos amigos. Ainda assim, alguns dos nossos amigos começaram a notar o resíduo estranho na cozinha e no corredor. Sempre aparecendo no mesmo lugar, se movendo na mesma rota, mas nem toda noite. Depois que objetos foram movidos e mais gente falava sobre esses resíduos, mais estranhezas começaram a acontecer. Você podia estar lavando louça na cozinha e sentir alguém te encarando por trás, mas não tinha ninguém quando você olhasse para trás. Você podia ouvir alguém chamando seu nome, mas não tinha mais ninguém na casa. Conforme fomos crescendo, meus irmãos se casaram e saíram, mas eu ainda ficava lá, com meus 6 aninhos de irmãzinha caçula. Quando eu estava na pré-adolescência, uma noite dormindo com 3 amigos, de repente aquele resíduo branco brilhante que mencionei antes apareceu. Um dos amigos ficou apavorado. Tentamos explicar que não importa o que fosse aquilo, nunca demonstrou maldade e estava acontecendo havia muito tempo, mas nada o convencia. Tivemos que levar o garoto de 19 anos para a casa no meio da noite. Pulando alguns anos à frente, me tornei mãe solteira e, por vários motivos fora do meu controle, ainda morava com minha mãe e pai. Eles cuidavam da minha filha, Ana, enquanto eu trabalhava. Certa noite, quando Ana devia ter por volta de 4 anos, minha mãe disse que Ana ficava parada na sala falando com o canto da porta. Minha mãe perguntou com quem ela estava falando e Ana disse que estava falando com o homem-cobra. Desnecessário dizer, isso assustou minha mãe, então ela levou Ana para o quarto do pai e foi dormir. Minha mãe me contou que Ana já havia feito isso algumas vezes antes, mas aquela foi a única vez que perguntou com quem ela estava falando. Durante esse período, outras coisinhas continuavam acontecendo, mas parecia que quanto mais se falava nisso, mais frequente elas aconteciam. Conforme Ana foi crescendo, ela entrava em casa depois de brincar lá fora e perguntava o que eu queria, porque continuava ouvindo eu chamar o nome dela, embora eu não a tivesse chamado. Quando Ana tinha 7 anos, perdemos nossa mãe após uma batalha muito breve contra um câncer de cólon. Isso realmente abalou meu padrasto e ele queria que eu e Ana morássemos com ele, então fizemos isso. Ele cuidava de Ana enquanto eu trabalhava, eles eram muito próximos e Ana realmente amava seu avô. Mas 10 anos após perder minha mãe, meu avô faleceu de câncer de pulmão, apenas 2 meses após o diagnóstico. Depois disso, a atmosfera da casa realmente mudou. O amor e a luz que um dia preencheram a casa haviam partido, agora havia uma sensação de peso, a casa ficou escura. Era como se quando meus pais se foram, alguma outra coisa entrou. Comecei a ver sombras escuras mais sinistras do que os resíduos anteriores. Ao mesmo tempo, Ana, que na época tinha 17 anos, passava por coisas parecidas, mas não contávamos uma para a outra porque não queríamos que a outra ficasse com medo ou achasse que estávamos enlouquecendo. Ela e eu passávamos por períodos muito negativos e realmente acredito que isso dava mais energia para seja lá o que fosse aquilo. Certa noite, voltando do trabalho, Ana já estava dormindo. Fui à geladeira pegar um chá gelado e vi meu padrasto sentado de pernas cruzadas no meio da mesa da cozinha,
parecendo muito feliz, com um largo sorriso. A mesa da cozinha era o lugar favorito dele quando vivo, onde se sentava para tomar café, e também gostava quando você simplesmente se sentava para conversar com ele. Naquele momento de vê-lo, senti que o quarto encheu de luz, como se tudo fosse ficar bem. Nas semanas seguintes, a casa também se sentiu mais leve. Durante esse período, um amigo do trabalho perguntou se podia morar temporariamente comigo porque a casa dele estava em reforma. Fiquei muito feliz que ele pudesse ficar aqui porque era um bom amigo e divertido de se ter por perto. Minha sobrinha veio com a filha de cerca de 3 anos. A garotinha de 3 anos algumas vezes de repente gritava e apontava histericamente para o quarto da minha filha. Minha sobrinha só conseguia levá-la embora porque ela não se acalmava até sair da casa. Então a casa começou a parecer escura de novo. Note que tudo isso aconteceu em poucos meses após a morte do meu avô. Então, um dia eu e Ana estávamos na cozinha, eu cozinhando e Ana sentada no balcão como uma adolescente. Conversava com ela enquanto cozinhava de costas para ela. Perguntei algo e ela não respondeu. Me virei, mas ela parecia estar em um transe, segurando uma faca de manteiga e raspando a perna. Isso me assustou porque ela realmente estava completamente fora de si. Gritei o nome dela e ela pareceu acordar de um sonho. Então começou a chorar e me contou tudo o que estava passando. Ela disse que tinha uma sombra escura se movimentando para cima e para baixo na parede do canto do quarto dela. Que até se movia em volta da cama dela quando tentava dormir. Até o ponto que podia sentir algo respirando em seu pescoço. Disse que tinha medo de me contar porque eu estava de luto pela morte do vovô e não queria me fazer pensar que estava enlouquecendo. Contei a ela o que eu estava vendo também. Concordamos em não esconder mais nada uma da outra. Acreditávamos que estava acontecendo por causa do nosso luto e tudo que passamos. Poucos dias depois, quando minha filha estava na escola, voltei do trabalho cedo e o amigo que morou comigo estava sentado no carro. Perguntei o que ele estava fazendo no carro e ele disse que precisava conversar sobre algo muito importante. Então me disse que não conseguia mais ficar porque achava que nossa casa estava assombrada. Contou que continuava vendo sombras vagando pela casa e mais cedo estava sentado encostado na janela do quarto da minha filha na varanda traseira e sentiu algo respirando muito quente em seu pescoço. Disse que a respiração era tão forte que realmente soprou seus cabelos. Minha primeira pergunta foi se era vento, mas ele disse que não e eu sabia que não era. Ele estava me esperando voltar porque não queria entrar sozinho para pegar suas coisas. Ele levou todas as coisas, menos a cama, disse que voltaria depois para buscá-la. Logo depois que ele saiu, tomei banho e estava escovando os dentes quando ouvi claramente a porta dos fundos abrindo e fechando, depois passos. Vi uma pessoa encostada no batente da porta do banheiro pelo canto do olho. Quando me virei, pensei que fosse o amigo que acabará de sair, mas não tinha ninguém. O quarto instantaneamente parecia estranho, bom e ruim ao mesmo tempo. Bem nesse momento o telefone tocou, era minha cunhada. Um pouco de contexto, minha cunhada e irmão são membros devotos da igreja deles, não acho que eles acreditavam em tudo que eu e Ana estávamos passando. Ela disse estar muito preocupada, tinha uma forte sensação de que havia alguma coisa na casa, seja lá o que for, olhando para mim e Ana, especialmente Ana. Quando ela disse isso, comecei a soluçar, tentando contar tudo que eu e Ana passamos. Ela pediu para pegar a Bíblia, abrir na parte da armadura de Deus e ler em voz alta. Abri na página, mas não conseguia ver as palavras.
como se a página estivesse em branco. Contei a ela que não conseguia ver, então ela começou a ler para mim, as palavras começaram a aparecer para que eu pudesse ler junto. Quando terminou de ler aqueles versos e fez uma oração, juro que a casa parecia muito mais leve e brilhante depois da oração. Ela pediu para colocar uma Bíblia aberta naqueles versos em cada quarto. Então disse que talvez realmente deveríamos considerar nos mudar daquela casa. Isso realmente me surpreendeu porque pensei que a família queria que ficássemos já que foi onde crescemos. Mas todos concordaram em abrir mão da casa, o que foi extremamente reconfortante. Aluguei um apartamento para mim e Ana no mesmo dia. Em poucos dias mudamos a maioria das coisas, deixando apenas algumas caixas no sótão. Um amigo muito próximo da família assumiu a casa e estava reformando. No dia que fomos buscar as últimas caixas e devolver as chaves, ele estava pintando a cozinha com as portas da frente dos fundos abertas para a circulação de ar. Quando entramos na garagem, eu e Ana nos olhamos. Então deixei ela no carro porque não queria que entrasse na casa de novo. Peguei as caixas e quando entreguei as chaves a ele, as portas da frente e de trás bateram fechadas ao mesmo tempo. Fiquei tão assustada que só consegui dizer que tinha que ir embora. Abri a porta do carro e corri. Quando abri a porta e corri, Ana estava do lado de fora com uma expressão de grande choque. Perguntei o que ela estava fazendo e ela disse que ia me ajudar com as caixas, mas no momento em que ia entrar a porta bateu com força na cara dela. Foi o nosso último dia lá. Isso foi há 14 anos. Olhando para trás, realmente acredito que foram minha mãe e padrasto que fecharam a porta naquele dia porque não queriam minha filha entrando, não queriam nada grudando nela. Às vezes passamos por lá, mas não sinto nenhuma saudade. Embora tivéssemos uma infância muito feliz cheia de amor e diversão, depois que minha mãe e padrasto se foram, tanto quanto sei a mesma pessoa morou lá desde que saímos e espero que não tenham problemas. Obrigado por ouvir este programa. Se você gosta do meu canal, por favor se inscreva, dê um like e compartilhe com seus amigos. Até amanhã à noite.